Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora das principais características da globalização, que é uma dica, memorize uma por uma, porque esta aula, de todas, é a que mais sintetiza os conteúdos que serão cobrados no seu Enem, na sua prova, no seu vestibular difícil de segunda fase e nos seus concursos públicos de alto nível. Veja, é importante você perceber que o funcionamento é muito complexo, então temos que pontuar um a um. É aquela aula que, de acordo com a regra de Pareto 80-20, você já ouviu falar? É aquela que fala que 80% dos seus resultados são derivados de 20% do seu esforço. Então, dentro desse universo tão grande de conteúdos que temos na geografia e nas atualidades, o mais cobrado de todos são aspectos econômicos ligados à globalização. E se sintetizarmos esse tema que de longe é o mais cobrado, nós podemos caracterizá-lo com esses pontos que você verá comigo agora. Vamos lá, pessoal? Então, a globalização é importante que você se lembre que sua mais relevante característica e a mais evidente é a multipolaridade e os grandes fluxos pelo espaço. Multipolaridade quer dizer, no espaço econômico global e seus diversos atores, os países que disputam poder, existem vários polos diferentes. Então, para ficar fácil de você entender, compare a ordem da globalização, a nova ordem mundial multipolar, com a antiga ordem da Guerra Fria. Guerra Fria é fácil você se lembrar que predominava a bipolaridade, dois grandes polos de poder. Um capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. O outro, socialista, capitaneado pela União Soviética. Então, olha só, duas grandes potências, bipolaridade. Mas, com a desagregação da União Soviética em 1991 e com o final da Guerra Fria, o mundo socialista real desabou. Sobraram alguns enclaves socialistas, no caso Cuba, Coreia do Norte e o Vietnã, que já está em processo de abertura econômico parecido com a China. Inclusive, a grande potência asiática colabora com os modelos de zonas econômicas especiais de exportação localizadas no litoral que têm sido aplicados no Vietnã. Coreia do Norte, com seu programa nuclear, é um dos países mais isolados e mais pobres do mundo. E Cuba é um país também isolado na América Central, cujo programa de embargo comercial imposto em 62 depois da crise dos mísseis, pós-revolução cubana, permanece até hoje. Cuba é um país, então, enclave socialista na América do Sul e lá ainda permanece todas as tensões da época da Guerra Fria. Mas é um risco geopolítico? Pessoal, risco geopolítico não, porque apesar de existirem pequenos espaços territoriais que são considerados socialistas, eles não têm força econômica, política e militar para se proliferarem no mundo hoje. Então, tecnicamente, podemos falar que ocorreu o fim do socialismo, pelo menos em seus níveis de aplicação geopolítica, nos níveis de tensão geopolítica. Então, acabou a União Soviética. O mundo todo se tornou só capitalista, hegemonicamente capitalista em sua fase financeira, e o capitalismo se tornou global. Englobou todos os espaços planetários. Então, fique atento, porque olha, Inglaterra, Alemanha, França e Itália, os estados nacionais mais ricos, mais poderosos e de industrialização pioneira na Europa, tornaram-se novos polos do capitalismo e também o Japão. Agora, vamos lá. O mundo pós-Guerra Fria, ele é imediatamente multipolar com três polos: Estados Unidos, União Europeia, todos esses países da Europa Central, vamos sintetizá-los em União Europeia, e também Japão. Outra coisa, a partir daí, com as desindustrializações, com o aumento das fábricas nos subdesenvolvidos, surgiram os países emergentes. Por exemplo, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que são países que têm um rápido crescimento econômico e, de acordo com a projeção de alguns economistas, serão as próximas potências mundiais. Então, olha só, três polos de poder capitalista imediatamente na década de 90, Estados Unidos, União Europeia e Japão, e hoje mais acentuada é a multipolaridade com o surgimento dos BRICS. Então, olha aí, pessoal, predomínio do capitalismo financeiro, que é a atual fase do capitalismo mundial, a sua fase mais avançada,
que atualmente é a fusão do capitalismo industrial monopolista com o capitalismo, com o sistema bancário. Então, as empresas mais importantes que dominam a economia e, consequentemente, também relações políticas derivadas dela, são as grandes transnacionais, nesses grandes conglomerados capitalistas. Nós temos as instituições supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio, e, claro, as bolsas de valores. Então, fique atento, porque as transnacionais estão sempre ligadas no mercado financeiro. É o just in time do toyotismo. Se o capital total da empresa não for investido na produção, capital produtivo, ele é convertido em capital especulativo de investimento. Olha só, além disso, eu quero que você grife isso, pessoal. Predomínio das práticas neoliberais. É uma corrente de pensamento. Tem tudo a ver com o liberalismo clássico do Adam Smith. Lembra? O laissez-faire, laissez-passer. Eles achavam que existia uma grande mão invisível que regulava o mercado, né? Que teria essa capacidade de autorregulação. Foi a teoria predominante na época do imperialismo até a Primeira Guerra Mundial. Mas com a crise de 1929 e o craque, né, da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, as medidas do liberalismo foram abandonadas. E aí surgiu um economista chamado John Maynard Keynes, que propunha a intervenção do Estado na economia. Esse modelo keynesiano gerou a social-democracia europeia, com o Estado intervencionista preocupado com questões sociais. Ah, o Keynes é bonzinho? Não. A ideia é reduzir a pobreza para ter consumo, ter um mercado forte que estimule a produção. Então, a ideia de Keynes é: o Estado tem que intervir para gerar emprego, para gerar consumo, para gerar a demanda que vai gerar a produção, tudo bem? Então, olha só, keynesianismo, essa prática capitalista intervencionista, ficou hegemônica durante as décadas de 30, 40, 50 e 60. Na década de 70, o capitalismo global, na década da revolução tecnológica, da terceira revolução industrial, passou por uma crise, chamada crises do petróleo. Foram duas, uma em 73 e uma em 79. Para reduzir os custos, as empresas passaram a investir na desconcentração das produções e levar as fábricas para a Ásia ou para a América Latina, lugares com menores custos de produção, tá? Então, olha só, a liberalização da economia a partir da década de 70 fez com que voltasse o neoliberalismo. Só que olha só, era keynesianismo, né? Estado interventor. A partir da década de 70, as empresas falaram: vou levar minha fábrica para a Ásia, que é mais barato. Estado, tira meus impostos. Aí as empresas começam a pressionar para o Estado tirar imposto. Qual que foi a reação dos estados? Alguns, isso vamos dar nome, né? Estados Unidos, de Ronald Reagan, e Reino Unido, de Margaret Thatcher, passaram a defender as políticas de liberalização total da economia. Por exemplo, chegaram a apoiar a ditadura de Augusto Pinochet no Chile, que é considerado por muitos um laboratório do neoliberalismo, feito a partir aí desta grande expansão a partir de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Então, pessoal, entendeu por que é neo? A lógica é a mesma do liberalismo clássico, mas como gerou a crise de 29 e ficou abandonado por décadas, quando ele surge novamente, na mesma época do toyotismo, passou a receber este nome, novo liberalismo. Então, vamos lá. Os estados, diante do impasse de depender de investimentos, o que os países pobres começaram a fazer? Vantagens locacionais, isenções fiscais e diminuição dos protecionismos. Então, olha só, guardou capitalismo financeiro, neoliberalismo, marca fundamental da globalização, que não seria possível sem os avanços tecnológicos do toyotismo, ou produção flexível de capital, né? Produção descentralizada. Lembre-se, just in time, na hora, produção sob demanda, posso personalizar o produto. Eu não vou produzir estoques, então reduz o risco de crise de superprodução. Lembre-se que é super moderno e super robotizado. Então tudo que você vê hoje de práticas ligadas a home office, saúde laboral, vamos pensar no conjunto da qualidade do funcionário, qualidade de vida não é humanitário, é produtivo, para aumentar os resultados. Então, temos aí essas novas modalidades do toyotismo, terceira revolução industrial,
E os lugares mais modernos do planeta são tecnopolos. Quem, pessoal? Lembre-se, Vale do Silício, lá na costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia. Também o Vale do Rio Rhenoy, na Alemanha. Tá? Então, lembre-se que essas são as principais referências, tanto em produção tecnológica de telecomunicações, como softwares, informática, entre outros equipamentos que são high-tech. Beleza, pessoal? Então, profundos avanços da terceira revolução industrial. Você sabe que tem tudo a ver com o toyotismo, nosso just-in-time e o desenvolvimento da informática e das telecomunicações que geraram as tecnologias que conectaram todo mundo hoje. Então, veja só, podemos também falar que as empresas transnacionais estão tão grandes, tão poderosas, que elas são maiores que os países. Isso mesmo, são transnacionais, são maiores que o próprio país muitas vezes, né? Não que seja maior que a economia do país, mas é maior que a economia de vários países. Que ela transcende as fronteiras nacionais e espalha sua produção pelo mundo. Então, veja só, na prática, ocorreu uma discussão que nós chamamos de diminuição da soberania dos estados nacionais. Você sabe o que é soberania? Soberania, basicamente, é o direito e o poder que cada Estado nacional tem de administrar o seu próprio território. Simples assim, sem a interferência de forças externas. Mas, imagine o seguinte, se algum país subdesenvolvido, que é totalmente dependente de capitais e tecnologias estrangeiros, suponhamos que ele resolva colocar uma lei ambiental muito rígida, que vai aumentar os custos de produção. Uma grande corporação pode falar, olha, com isso nós vamos onerar os nossos custos de produção e para nós é mais vantajoso ir para outro país. Aí o Estado Nacional vai pensar duas vezes, falou, opa, se eu faço essa lei, a empresa vai embora, eu perco investimentos. Opa, sua grande corporação, vem cá, vamos bater um papo. Então, o poder de pressão que as grandes corporações têm nos países, sobretudo os mais frágeis, subdesenvolvidos, é enorme. Por isso, alguns deles falamos que o Estado perdeu soberania diante do aumento do poder dessas grandes corporações. Então, olha só, pessoal, para podermos finalizar, um tópico muito importante que certamente será cobrado em muitos concursos e vestibulares recentes, que é a proliferação dos blocos econômicos. Por que eu estou afirmando para vocês que teremos tantas questões? Você não pode esquecer do grande processo que já está despencando nas provas faz tempo e agora vai cair certamente durante mais um tempo, é sobre o Brexit. Ou vamos aportuguesar o Brexit, né? O Britain Exit. Opa! Saída do Reino Unido da União Europeia. Plebiscito, votado em 2016, depois de grandes polêmicas, né? Depois de 2 ministros, né, saírem do poder, 2020 chegou ao cargo mais poderoso do Reino Unido, né, Boris Johnson, que materializou em 31 de janeiro esta saída da União Europeia, né, e o Reino Unido está agora já em sua fase de saída, ok, pessoal? Para finalizar, último grande raciocínio. Você sabe que tudo quanto é fluxo na globalização é estimulado. Fluxo de mercadorias, fluxo de capitais e informações. Qual que é o único fluxo barrado? Pessoas. Seletividade das migrações internacionais. É fácil pensarmos nisso se nós lembrarmos de 2 coisas fundamentais. Anote comigo de olho na tela. Temos que falar, primeiramente, do aumento da xenofobia nos países desenvolvidos. Na Europa, podemos lembrar de uma lei chamada Lei Diretiva de Retorno, que enrijece o controle migratório. Nos Estados Unidos também, várias políticas de restrição
E um tema que são os muros das atualidades. Quais são alguns muros que, simbolicamente, são o contrassenso da globalização e representam a tentativa dos países desenvolvidos barrarem o fluxo dos subdesenvolvidos? Temos o muro México-Estados Unidos, temos, por exemplo, as barreiras físico-militares, na verdade são várias bases marítimas no mar Mediterrâneo, para tentar barrar a entrada de africanos pelo Estreito de Gibraltar e pelas ilhas italianas, e também de pessoas vindas do Oriente Médio pelas ilhas gregas. Lembre-se que 2015 e 2016 foi o auge das crises humanitárias, devido à crise de refugiados que vinham da Síria para a Europa. Isso foi um dos fatores que aumentou a xenofobia e colaborou para muitos ingleses votarem a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, olha só, além disso, vamos dar outro exemplo. O Muro da Cisjordânia, já ouviu falar? Foi construído pelo Estado de Israel para barrar os limites com o Estado, proto-Estado, não existe ainda, os territórios palestinos. Por quê? É que os israelenses, na verdade não israelenses, essa é a nacionalidade. O Estado de Israel alega necessidade de segurança do seu território nacional devido à ameaça de atividades terroristas dos palestinos. Então, o Muro da Cisjordânia também é um emblema dos muros atuais que segregam os espaços globais. Pessoal, é isso aí, ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e dá aquela forcinha, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para você receber as nossas notificações de geografias, atualidades, dicas de história e muito conteúdo para você. Um grande abraço, bons estudos e sempre foco no sucesso. Até mais!